Jesus Cristo. João Batista prepara o caminho para Jesus. João batiza Jesus. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia, pregando o batismo do arrependimento e dizendo: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Foi dele que falou o profeta Isaías quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Muitas pessoas, Jerusalém de toda a Judéia, vinham até ele para confessar seus pecados e serem batizados. Eu vos batizo com a água em sinal de conversão. Depois de mim, porém, virá outro mais forte. Nem sou digno de carregar-lhes as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Jesus veio então da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. É que devo ser batizado por ti? Vens a mim? Por ora deixa, pois é assim que devemos cumprir toda a justiça. Então João cedeu. Depois de ser batizado, Jesus saiu da água e logo em seguida do céu baixou uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem ponho minha afeição. Jesus é tentado no deserto. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Aproximou-se então o tentador e lhe disse: Jesus, o Nazareno, a tua hora está chegando. Olha o Filho de Deus sofrendo, com sede, humilhado, com fome. Tá com fome? Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão e mata a tua fome, Jesus. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então, o diabo levou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança daqui abaixo, pois está escrito a teu respeito. Ordenou os teus anjos para te carregar nas mãos, a fim de não machucar o pé em pedra alguma. Se és filho de Deus, lança daqui abaixo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza e lhe disse: Tá vendo, Jesus? Tudo isso pode lhe pertencer. Luxo, poder, grandeza, fama. Se caíres de joelhos para me adorar, Afasta-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Por fim, o diabo deixou. E os anjos se aproximaram dele para servi-lo. Seguiram-se então acontecimentos impressionantes, como o episódio das bodas de Caná, primeira manifestação do poder divino de Jesus, a expulsão dos mercadores do templo, a prisão e morte de João Batista por morte e ordem de Herodes Antipas. Em sua pregação itinerante, Jesus Cristo foi da Samaria à Galileia e, rejeitado em Nazaré, chegou a Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, onde aconteceu o episódio da pesca milagrosa, e catequizou seus primeiros apóstolos, Simão Pedro, seu irmão André e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, mais Filipe e Natanael, ex-discípulos de João Batista. Jesus completou seus 12 apóstolos, todos eles galileus, e pregou suas mais notáveis parábolas, com as quais transmitia a boa nova ao povo, aos sacerdotes e aos seus seguidores. Entre as maravilhas realizadas por Jesus Cristo estão a multiplicação dos pães e dos peixes e a ressurreição de Lázaro. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda a doença e enfermidade do povo. Sua fama chegou a toda a Síria. Levavam para ele todos os doentes, sofrendo de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões os seguiam da Galileia e da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Os ensinamentos de Jesus. O Sermão da Montanha. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, e quando se sentou, os discípulos se aproximaram.
Então, ele começou a lhes ensinar. Bem-aventurados os que têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que se compadecem, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, e por minha causa mentirem, dizendo contra vós todo o mal. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a recompensa, pois foi assim que perseguiram os profetas antes de vós. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pois eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz nascer o sol para bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes somente a quem vos ama, que recompensa tereis? Também não fazem os cobradores de impostos? E se cumprimentardes apenas os vossos irmãos, o que fazes de extraordinário? Também não o fazem os pagãos? Sede perfeitos, portanto, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Quando deres esmola, não vá tocando trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Mas quando deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a direita, assim a tua esmola se fará no oculto, e o Pai que vê o oculto te dará o prêmio. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que vós precisais, antes de vós o pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, o vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Não procureis ajuntar tesouro para vós aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões furtam e roubam. Ao contrário, ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não furtam, nem roubam. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não julgueis, e não sereis julgados, pois com o juízo com que tiverdes julgado, vós também sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós também sereis medidos. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão, mas não vês a trave no teu. Hipócrita, cuida primeiro de tirar a trave do teu olho, e só então enxergarás bem
para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor. Então eu lhes direi: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, e a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A cura de um paralítico. Jesus foi para Cafarnaum, onde lhe apresentaram um paralítico estendido na padiola. Meu filho, coragem, teus pecados serão perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem está blasfemando. Quem pode perdoar nossos pecados, não somente Deus? É tudo mentira. Jesus, penetrando os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? O que acha que é mais fácil dizer? Teus pecados serão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu digo: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens.
A mulher adúltera. De madrugada, Jesus voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada de cometer adultério. Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistiram em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé. Então ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus também falou aos fariseus na casa de Mateus, onde comia juntamente com os coletores de impostos, que não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores de arrependimentos. A multidão crescia e espalhava o que ele dizia. Contudo, existia um grupo de fariseus, que era formado por gente de todas as camadas sociais, principalmente pelos artesãos e pelos pequenos comerciantes da classe média. Esses fariseus não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo, pois a cada dia pediam popularidade. Então, resolveram vigiar Jesus de perto. Entretanto, Jesus, sabendo de tudo, parte da Judeia para a Galileia.
O jovem rico. Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, onde encontrou uma multidão. Eis que alguém se aproximou e lhe disse: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Por que me perguntas pelo bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, observe os mandamentos. Quais? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Tudo isso eu tenho observado, mas o que ainda me falta? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem me seguir. Ao ouvir isso, o jovem se foi triste, porque possuía muitos bens. E Jesus disse ainda aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo mais ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos se espantaram e disseram: Mas, mestre, quem poderá então se salvar? Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Meu Senhor, e quanto a todos nós, largamos casa, mulheres, filhos, tudo para te seguir, o que teremos? Eu vos asseguro que na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, vós que me tendes seguido, também vos sentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que abandonar casa, irmãos ou irmãs, pai e mãe, ou filhos e campos por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e possuirá a vida eterna. E muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Jesus ensina a samaritana. Em sua viagem da Judéia para a Galiléia, Jesus e os discípulos passam pelo distrito de Samaria. Cansados da viagem, por volta do meio-dia, eles param para descansar numa fonte.
Enquanto Jesus descansa, João e os outros vão comprar comida. Assim que os discípulos saíram, veio uma samaritana tirar água da fonte. Mulher, dá-me de beber. Ai, meu Deus, é incrível o que a garganta seca faz. Como sendo tu um judeu, pede água a mim que sou uma samaritana. Tem medo de ficar impuro, não? Se tu conheces o dom de Deus, é Ele que te envia. Dá-me de beber, e te darei da água da vida. Mas, Senhor, como eu posso fazer para tirá-la? O poço é fundo. De onde vem essa água viva? Tu és mais que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço para seu povo beber dessa água e seus animais? Todo aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que da água que eu lhe der beber jamais voltará a ter sede, porque esta água levará para a vida eterna. A mulher não percebeu de que água Jesus falava, mas ficou muito impressionada. Senhor, então me dê dessa água, aí eu não preciso mais vir aqui pegar. Mas Jesus sabia que mesmo lhe dando daquela água, ela não se salvaria. Então pensou e disse-lhe: Mulher, vai, chama teu marido e vem para este lugar. Mas, Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5, e o homem que agora tens não é o teu marido. Penso que és um profeta. Os nossos antepassados adoravam muitos desses. Você é o Messias. Você é o Messias. Jesus disse mais algumas palavras para a samaritana. E logo depois, ela foi contar a novidade para seu povo. No mesmo instante, os discípulos voltaram com o alimento. E então ofereceram a Jesus. Mestre, pegue para comer.
Não, já tenho o alimento que comer de que vós não sabeis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. A última ceia. A preparação da Páscoa. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se livrar de Jesus. De fato, tinham medo do povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, um dos 12, chamado Judas Iscariotes. E ele foi combinar com os sumos sacerdotes e com os comandantes da guarda como entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes e concordaram em dar-lhe 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas esperava apenas oportunidade para entregá-lo, sem que a multidão percebesse. Chegou, pois, o dia de Ázimos, em que se devia imolar o cordeiro pascual. Então Jesus disse a Pedro e João: Vão e preparem a Páscoa para comermos. Mas não sei onde quer que a preparemos. Entrando na cidade, virá ao vosso encontro um homem com um cântaro de água. Siga-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa que o mestre mandou perguntar onde é a sala em que comerá a Páscoa com seus discípulos. Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada no andar de cima. Fazei ali os preparativos.
A ceia com os discípulos. João e Pedro foram até o lugar que Jesus falou e prepara a Páscoa. Ao chegar a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e então lhes disse: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomai este cálice e distribuam entre vós, pois eu vos digo, já não beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que será derramado por vós. Eis, porém, que a mão de quem me trai está comigo à mesa. Pois, segundo está determinado, o Filho do Homem vai morrer. Mas ai daquele homem por quem ele será traído. Por acaso serei eu, mestre? Por acaso serei eu, mestre? Eu, mestre? É um dos 12 que serve comigo do mesmo prato. Meu Senhor, em verdade eu te digo, eu estou pronto para ir contigo, não só até a prisão, mas até mesmo segui-lo à morte. Em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes de o galo cantar pela segunda vez, já me terás negado 3 vezes. A ceia da comemoração já acabou, mas Jesus e seus discípulos ainda estão na sala de sobrado. Embora esteja prestes a partir,
Jesus ainda tem muitas coisas para dizer. E logo depois, retira-se com seus discípulos. Paixão e morte de Jesus Cristo. A prisão de Jesus. Após a ceia da comemoração, Jesus reuniu-se com seus 11 apóstolos fiéis no jardim de Getsemane, um dos seus lugares prediletos, localizado no Monte das Oliveiras. Lá, os discípulos deitaram-se um pouco sob as pedras para descansar. Enquanto isso, Jesus orava ao Pai, pois o seu dia de partir já estava próximo. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus retornou e encontrou os discípulos dormindo. E mais uma vez afastou-se e orou novamente, repetindo as mesmas palavras e abrindo seu coração para Deus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Neste mesmo instante, numa estrada que dava para o jardim de Getsemane, Judas e seu bando estão quase chegando ao seu destino. Havendo orado pela terceira vez, Jesus retornou para seus discípulos dizendo: Já dormiram e descansaram. Agora basta, pois é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois está perto o que me trai.
Como saberemos quem é ele, Judas? Eu quero o rosto. É Jesus. Salve, mestre. Salve, mestre. Judas, com um beijo traz o filho do homem. A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. Perplexos com seus temores e sem saber o que esperar, os homens recuam e caem no chão. Mestre, devemos golpeá-lo com a espada? Antes de Jesus responder, Pedro empunhava a espada e decepara a orelha direita de Malco. Então Jesus interveio e disse: Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu. Interrogado por Anás. Quando chega com Jesus à casa, Anás o interroga. Quem são os seus discípulos e quais são os seus ensinamentos? Falei ao mundo publicamente. Sempre ensinei na sinagoga e no templo onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada escondido. É assim que responde ao principal sacerdote? Se falei mal, mostre-me o erro. Mas se falei apenas a verdade, por que me bates? Chefe da guarda, leve Jesus amarrado até Caifás para ser interrogado. Depois dessa discussão, Anás envia Jesus amarrado a Caifás. Pedro e João o seguem de longe. João consegue entrar no pátio, visto que é conhecido do sumo sacerdote. Pedro, contudo, fica do lado de fora junto à porta. Mas João volta logo e fala com a porteira. Então Pedro obtém a permissão para entrar. Jesus é levado a Caifás. A essa altura, os principais sacerdotes, bem como os anciãos e os escribas, já reunidos na casa de Caifás para o julgamento, procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte. As notícias dizem que ele foi levado diante de Anás, está sendo trazido para cá. O que inventaremos para condená-lo? Ora, irei acusá-los sobre o que nos disseram as testemunhas. Nós temos duas testemunhas que o ouviram dizer que derrubaria um templo feito por mãos e que em 3 dias ergueria outro não feito por mãos. O que me diz? Não me respondes? O que eles têm contra ti? Caifás sabe quão sensíveis os judeus são no que diz respeito a alguém afirmar ser o próprio Filho de Deus. Então ordena-lhe astutamente: eu te coloco em juramento para dizer se é realmente o Filho de Deus. Sou. E vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Chefe da guarda, traga Jesus para ser interrogado dentro do salão. Pedro nega Jesus.
Enquanto Jesus está sendo interrogado por Caifás e seu conselho Gambate da casa, estando Pedro esquentando na fogueira no pátio, veio uma criada e perguntou-lhe: Você também estava com Jesus de Nazaré? Ah, que isso, mulher? Não conheço, não sei nem o que ele diz. Diante disso, Pedro afastou-se para perto da porta e o galo cantou. Então outra criada da casa aproximou-se de Pedro e disse: É um discípulo de Jesus? Está louca, mulher? Não conheço este homem. Após cerca de 1 hora, desde a última vez que Pedro foi identificado como seguidor de Cristo, um soldado também o interroga. Tu certamente é um deles! Já disse que não o conheço! Imediatamente, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou do que Jesus havia lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E lembrando dessas palavras, Pedro saiu e chorou amargamente. Caifás interroga Jesus novamente. Ao clarear o dia de sexta-feira, o conselho se reúne de novo para continuar interrogando Jesus. Chefe da guarda, traga Jesus para ser interrogado novamente. És tu, filho de Deus? És o Cristo? Vós mesmos dizeis que eu sou. Já que disseste ser realmente o filho de Deus, eu não tenho outra alternativa a não ser enviá-lo até Pilatos. Chefe da guarda, leve amarrado até Pilatos. Para tais homens de intenções assassinas, esta resposta é o suficiente. Portanto, amarraram Jesus e enviaram a Pilatos. Judas arrepende-se. Judas, o traidor de Jesus, tem observado os acontecimentos. Vendo que Jesus foi condenado, sente remorso. Assim, procura os principais sacerdotes e anciãos para devolver as 30 moedas de prata, explicando-lhes: Eu pequei quando eu traí Jesus. E o que temos com isso?
Judas tira as moedas de prata no templo. Judas, Judas, eu tenho a solução. Então, sai para tentar enforcar-se. Jesus é levado a Pilatos. Ainda é bem de manhã cedo, quando Jesus é levado ao encontro de Pilatos. Mas os judeus e os soldados que acompanham recusam-se a entrar, pois creem que tal intimidade com os gentios os tornariam desprezíveis. Assim, numa atitude conciliatória, Pilatos saiu e perguntou aos soldados: que acusação vocês têm contra este homem? Se ele não fosse o malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Não querendo envolver-se, Pilatos diz: então tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo vossas leis. Não nos é permitido matar alguém, Pilatos. De fato, se matassem Jesus durante a festividade da Páscoa, isso provavelmente provocaria um clamor público, pois muitos têm Jesus em autoestima. A preocupação de Pilatos é a acusação de que Jesus se diz ser o Filho de Deus, de modo que entra de novo no palácio, chama Jesus e pergunta: és tu o rei dos judeus? Em outras palavras, violaste a lei declarando-te rei em oposição a César? Falas isto por ti mesmo? Ou te contaram o meu respeito? Acaso eu sou judeu? Teu próprio povo te entregou a mim, e o que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fizesse parte deste mundo, os meus súditos teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é desta terra. Pois bem, és rei embora teu reino não faça parte deste mundo? Sim, eu sou rei. E foi para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo aquele que está do lado da verdade escuta a minha voz. Jesus está preparado para ser fiel a essa verdade, mesmo que isto lhe custe a vida. Embora Pilatos já tenha ouvido o suficiente, retorna à multidão que aguarda do lado de fora do palácio e diz: eu não encontrei nenhum crime neste homem. Não ouve quantas coisas dizem contra ti, Jesus? Jesus nada responde. Então, sabendo que Jesus é galileu, Pilatos o envia a Herodes, que era o governador da Galileia. Tu és galileu, por isso ordeno que o leve até Herodes, rei da Galileia, para ser julgado.
Jesus retorna a Pilatos. Jesus foi julgado pelo governador da Galileia, e logo Herodes o devolve a Pilatos, pois o julgou inocente. Quando Jesus voltou de Herodes, Pilatos foi ao encontro da multidão de judeus. Então Pilatos, diante da multidão de judeus, disse-lhes: Eu não encontrei nenhuma base para a acusação que lançais sobre este homem. De fato, Herodes também, pois o enviou de volta. Mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Querer, pois, que vos solte o rei dos judeus? Barrabás foi lançado no cárcere devido a uma revolta levantada na cidade por causa de um homicídio. Então Pilatos, tentando livrar-se da responsabilidade, pergunta: O que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Como Pilatos não podia fazer mais nada, lavou as mãos perante a multidão. Eu sou inocente do sangue deste homem. Isso é convosco. Por isso ordeno que liberte Barrabás e açoite este homem para ser crucificado. Levaram-no então os soldados e, conduzindo para fora do palácio, retiraram as suas vestes e o chicotearam. Após um torturante espancamento, Jesus é levado ao palácio do governador. E todo o corpo da tropa é convocado. Ali os soldados o cobrem de mais abusos, trançando-lhe a coroa de espinhos e colocando-a com força em sua cabeça. Depois, colocam-lhe uma roupa púrpura e, ajoelhados, gritam: Pilatos, movido pela serena dignidade do torturado Jesus, tenta novamente livrá-lo. Eu não vejo nenhuma falta nele. Eu não vejo nenhuma falta nele. Então tomai-o vós mesmos e pregai-o numa estaca, pois não vejo culpa.
Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez o Filho de Deus. De onde és, Jesus? Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te livrar? E tem autoridade para te pregar numa cruz? Não terias absolutamente nenhuma autoridade contra mim se ela não tivesse vindo lá de cima. É por isso que o homem que me entregou a ti em pecado maior. Ainda mais impressionado com Jesus e temeroso de que ele tenha origem divina, Pilatos diz: tenho que soltá-lo, pois não existe culpa. Se soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se fazer e fala contra César. Hei de crucificar o vosso rei? Então Pilatos cede e manda crucificá-lo. Então leve-o e crucifique-o. Jesus é crucificado. Levaram-no então para ser crucificado. E no caminho encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e os 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda.
Mas Jesus fala ao Pai: Jesus fala ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pilatos redigiu também uma inscrição e afixou-a por cima da cruz. Essa inscrição dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Depois dos soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas entre si. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não vamos dividi-la. Devemos tirar a sorte para ver quem será. Assim se cumpriu a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Os sumos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: A outro salvou. Se for o Messias de Deus o eleito, salvai, pois, a ti mesmo. Se és o Rei dos Judeus, salva a ti mesmo. Um dos criminosos crucificados insultava-o, dizendo: Se tu és o Messias, salva-te, e salva-te a ti mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, tomando a palavra, o repreendeu e disse: Cala-te, nem tu que está sofrendo o mesmo suplício que ele e ainda não teme a Deus. Nós padecemos com justiça por causa dos nossos atos e erros. Só que ele nada fez. Jesus, lembre de mim quando chegar ao teu reino. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava disse a ela: Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo tomou-a sob seus cuidados. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. E pelas voltas das 3 da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Em seguida,
sabendo que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse Jesus: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarrado numa vara, uma esponja e bebida, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Então Jesus lança um forte brado e entrega a alma, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. E eis que o sol escureceu, o véu do santuário se rasgou, ao meio de alto a baixo a terra tremeu, fenderam-se as rochas. O corpo de Jesus é tirado da cruz. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e este sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas dos ladrões. Chegando, porém, a Jesus, como visse já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com a lança. Imediatamente saiu sangue e água. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi então e retirou o corpo de Jesus. Este é o corpo do meu filho, meu menino amado, que cresceu em mim, que eu alimentei até que pudesse cuidar de si. Olhai, olhai a gente de Jerusalém, olhai e vede como está o corpo do menino amado. Olhai, olhai e dizei, se existe dor maior que a minha. O que ele fez? Me diz.
amado, a tua dor é a minha dor, sangue do meu sangue, coração do meu coração, o corpo do meu menino, todo ensanguentado. O vento parou de soprar, para que a natureza não visse que está morto o enviado de Deus. Olhai, olhai a gente de Jerusalém e vede o corpo do meu menino, o corpo lavado em sangue. As trevas tomaram conta do dia, porque o meu filho está morto. Vinde, senhores, vinde, senhoras, vinde vós todos e trazei urgente bálsamo e velai o corpo do meu menino. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Vós todos, vós todos.
cravos e espinhos, chagado por meus pecados. Sou eu, lança na mão do soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que eu traí, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Em amor tomou meus pecados, me fez digno de ter. Então, antes de nós nos dispersarmos com essa apresentação tão marcante para todos nós, nós estamos encerrando as atividades da Sexta-feira da Paixão, aqui em nossa paróquia Santo Antônio da Boa Vista. Como vocês tiveram a oportunidade de presenciar, é um elenco muito grande. E para que tudo isso acontecesse, precisamos de tantas mãos que se uniram a nós, que se uniram a eles, para que pudesse ter esta belíssima apresentação. Então eu quero chamar aqui na frente aqueles que são os responsáveis, aqueles que ficaram à frente para direcionar tudo aquilo que foi apresentado aqui. Então vamos chamar o Breno, o Aclésio e a Tati, para que eles mesmos possam fazer as considerações e agradecimentos finais. O Aclésio, cadê o Satanás? Tá ali, ó. Venha. Boa noite a todos. Cadê a Samaritana? Venha. Boa noite a todos. Em nome, do Aclésio, que ficou à frente aí da Tatiane, nós queremos agradecer, primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade de mais um ano, estar aqui nessa praça, apresentando a encenação da morte e a paixão de Jesus Cristo. Agradecer em nome do Hernani, que há 31 anos está como Jesus. Agradecer todos os personagens. Saiba que vocês são a estrela, desse teatro. Sem todos vocês aqui, não seria possível essa apresentação. Nós gostaríamos de agradecer à Prefeitura Municipal, em nome do nosso prefeito, agradecer à Secretaria de Cultura, pelo apoio, ao Guilherme do Som, ao Vandim da Iluminação, a todas aquelas pessoas que deram patrocínio, que ajudou com a colaboração, Vocês sabem muito bem que isso fortaleceu demais para que tudo isso pudesse ter um resultado. Então, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E vocês, a plateia, uma salva de palmas, porque vocês também abrilhantam o nosso evento. O Satanás ainda pede para eu agradecer aqueles que colocaram os caminhões aqui, sendo um palco, para que tudo pudesse ser apresentado. Então, mais uma vez, para finalizar, vamos demonstrar nossa gratidão a Deus e a eles com uma calorosa salva de palmas, bem forte e bonita. E vamos ficar na expectativa para o ano de 2025. Estejamos novamente aqui, presenciando tudo aquilo que foi apresentado hoje. Gostaria de convidar todos vocês para a missa de amanhã, às 20 horas, a missa da Vigília Pascal. Nós vamos iniciar no centro paroquial, com a bênção do fogo. Então seria bom que cada um daqueles que viessem, trouxesse uma vela, tá bom? Então vamos terminar agradecendo a Deus e pedindo a Ele que caminhe à nossa frente, que nos conduza, que nos oriente, para que possamos sempre caminhar nos teus caminhos. Peçamos por nós que aqui viemos, mas por aqueles que não puderam estar aqui também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Tenham todos vocês uma boa noite. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aí aqueles que puderem, empilhem as cadeiras para nós. Temos que devolver uma por uma. Não pode faltar, porque são cadeiras alugadas. Sim.